Olá, Urbana Caipira, o meu cantinho da roça aqui na cidade começa com muita alegria. E nós falamos de tudo um pouco sobre o mundo agro do campo à cidade. A sua companhia é muito importante para nós, a sua participação também. Então, seja bem-vindo. E antes de começarmos a falar sobre os assuntos de hoje, já te peço para ir lá no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal, deixe sua sugestão de assunto que você quer ver aqui. Além disso, você também pode compartilhar e deixar o seu like lá no nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais você também pode seguir, que a gente vai ter a maior honra de ter você junto com a gente. Urbana Caipira e Vanessa Ferri, tanto no Instagram quanto no Facebook. E agora vamos conferir os destaques de hoje. Produção de bambu. Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolvem pesquisas e mostram como é o cultivo e beneficiamento do produto. Brand do agro, a importância da gestão da marca na consolidação do produto no mercado. Com o meu chefe artista, a receita é de manjar com fruta da estação. O Urbana Caipira começa agora. No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, nós vamos falar de uma planta que o cultivo é muito comum em algumas regiões do país. E pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um trabalho de pesquisa que pode ajudar a ampliar a renda de muitas famílias que moram no campo. E eu estou falando do bambu, que pode ser utilizado tanto na construção civil, na fabricação de utensílios e até mesmo na alimentação. Veja só. O cultivo de bambu é uma atividade milenar, originária na Ásia e possui mais de 1.500 espécies espalhadas pelo mundo. No Brasil, existem aproximadamente 350 espécies, encontradas em diferentes biomas brasileiros. E essa diversidade corresponde a 20% do total de bambus no mundo, o que abriu portas para que os pesquisadores desenvolvessem pesquisas e produtores rurais investissem na cultura, como no caso de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Esse local em que estamos é a área experimental. E o interessante é que entre um bambuzal e outro, eles plantaram árvores frutíferas. Nós temos aqui 3 espécies de bambu gigante e temos 5 espécies frutíferas. Então nós plantamos as frutas na entrelinha do bambu, nós subsolamos a área para cortar as raízes do bambu até uma profundidade de 30 centímetros, para que não haja uma competição por água e por nutrientes. Nós irrigamos as frutíferas para garantir o fornecimento de água e nós fizemos um manejo cortando pomos do bambu para reduzir o número de varas, para aumentar a insolação, porque a competição se dá por água, luz e nutrientes. Então nós entendemos que se nós evitarmos isso, é possível ter o desenvolvimento da planta na entrelinha do bambu. Até então isso é impossível, mas nós estamos aqui tentando provar que dá para fazer, desde que a gente controle o ambiente. Vivemos dias em que a sustentabilidade é um ponto muito importante para os produtores, para as entidades representativas do setor, tanto em termos de preservação ambiental quanto econômica. E pensando nisso, o pesquisador foi questionado em relação ao consumo de água para o plantio dessa cultura. O sistema radicular do bambu ele é muito superficial, diferente do que as pessoas imaginam. Então, a maior parte das raízes se encontra a uma pequena profundidade, mas por outro lado ela vai longe e tem muitas raízes. Isso faz com que ela seja eficiente na absorção de água, mas nós não sabemos ao certo quanto de água essa planta absorve. Então também nessa pesquisa nós instalamos sensores de umidade no solo a diferentes distâncias da toceira do bambu e também diferentes profundidades. Nós estamos coletando esses dados para no futuro a gente fazer uma análise para a gente saber realmente do comportamento da água dentro da lavoura. Aí nós vamos saber quanto de água essa cultura explora, ela absorve. No manejo é importante estar atento ao espaçamento entre plantas na hora de plantar. Aqui originalmente nós plantamos entre plantas 6 metros e entre linhas 8 metros.
Numa área de quantos? Aqui nós temos 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare com 3 espécies. 1 hectare com... E aí nós fazemos o manejo, que é importante a gente pensar também que assim, eu tenho o espaçamento entre as plantas, vai me dar o estande, mas também eu tenho o número de plantas por touceira. Que nós fizemos o manejo aqui, nós deixamos 5 plantas por touceira aqui nessa espécie. Agora estão brotando, vão crescer, né? E nós vamos fazer o manejo novamente lá para o mês de outubro. Nós vamos retirar algumas varas e vamos deixar novamente com 5. Então esse é um manejo que nós estamos avaliando. Poderíamos deixar 10. Entendi. Mas isso a gente ainda está estudando para saber qual seria o melhor manejo, no caso para broto ou, por exemplo, para vara, para construção civil. E vai ser diferente. O cultivo do bambu, seja ele para a produção de madeira ou para o broto, a atenção ao clima, os cuidados com o solo é igual de qualquer outra cultura. Nas nossas condições de solo e clima, ele vai muito bem. Mas ele agradece muito tanto a irrigação quanto a fertilização. Então nós podemos observar nessa área, essa parte de cima está mais próximo a mato, o solo tem melhor qualidade, né? E é mais fresco. Então os bambus se desenvolveram melhor do que aqui, por exemplo. E lá embaixo a gente tem excesso de umidade, é uma área úmida. Agora nas águas tem água, né? E algumas plantas chegaram a morrer afogadas. Então eles não gostam de excesso de água, mas gostam de umidade. Tem que ser equilibrado. Equilibrado. Então o solo aqui do nosso, como se diz, o solo e o clima do Brasil é um clima favorável para a produção de bambu. É, com certeza. A gente encontra bambu em todas as regiões do Brasil. Isso que eu ia perguntar, pode produzir bambu no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Agora a gente tem algumas espécies que vão melhor em determinadas localidades. Por exemplo, a gente tem um desafio aqui de encontrar em Goiás floresta do bambu moçô. Aqui em Goiânia a gente vê aquele bambu que a gente vê no jardim, que ele é todo torto, né? Isso vem normalmente de São Paulo, ele é entortado na mão, né, com arame e obtém aquele formato. É bem interessante. Mas nas condições aqui de Goiás a gente não tem encontrado florestas desse bambu. Nós inclusive já plantamos aqui por 4 vezes e praticamente todas as vezes as plantas morreram, né? O último plantio nós fizemos no meio do mato, está ali atrás. Nós plantamos 6 mudas, temos 4. Eu creio que essas 4 vão sobreviver. Mas também assim, elas podem sobreviver, mas podem não expressar o potencial. Porque a gente vê desse bambu, por exemplo, no Paraná, né, com um diâmetro aí, sei lá, de 15, 20 centímetros. E aqui a gente vê que ele não vai, ele não desenvolve. Então não se adaptou ao nosso clima. Na produção de bambu, a gramínea pode ser usada para uma infinidade de produtos que vão desde a alimentação, fabricação de móveis à construção civil. Teve um pesquisador que teve o cuidado de catalogar e foi contando. Então ele passou de 4.000 usos, né, para o bambu. Muita coisa. Um outro uso que nós fazemos aqui na Universidade Federal de Goiás é no saneamento. Então nós utilizamos o bambu no tratamento de esgoto. Então a gente tem a planta viva, né, porque o bambu ele absorve água. Né? Ao absorver essa água, ele transpira, né, libera essa água em forma de vapor para a atmosfera. Todas as plantas fazem isso. E se a gente analisar o esgoto doméstico, 99,9% é água. E 0,0 alguma coisa por cento basicamente é matéria orgânica, que vem dos alimentos que nós consumimos. Então, para nós, o esgoto... Que acaba sendo adubo. Exatamente, para nós é problema. Que causa mau cheiro, aquela coisa toda. Mas para a planta é o nutriente, é o alimento dela. Então o que nós estamos propondo hoje é tratar o esgoto de uma forma primária, que seria um tanque séptico, né? E depois pegar a parte líquida do esgoto e aplicar no solo vegetado com bambu. Nós fizemos 3 trabalhos de mestrado tratando o esgoto com bambu. Um projeto foi com esgoto industrial em Senador Caneiro, o outro com esgoto doméstico aqui na UFG, e no terceiro nós avaliamos a eficiência do bambu na remoção de hormônio, o etinilestradiol, é o hormônio que se utiliza no anticoncepcional. Então as mulheres utilizam o anticoncepcional e excretam esse elemento pela urina, isso vai para o esgoto, a estação de tratamento de esgoto não consegue remover isso, e isso acaba sendo despejado nos rios. E a gente sabe que o hormônio, mesmo em pequena quantidade, causa efeito.
Então está causando problemas, né, para os animais, né, que estão ali naquele ambiente. E mesmo vai lá a vaca, o boi bebe essa água, também pode causar alguma coisa para esse animal. E depois a gente come essa carne. Então nós pensamos, será que o bambu tem eficiência nesse tratamento? E nós chegamos a números surpreendentes, chega a remover 95% do hormônio, né? Simplesmente você aplicando na raiz do bambu, ele absorve. E esse bambu, ele seria reutilizado para outros fins? Ou não seria reutilizado esse bambu? Ou só para poder, como se diz, a purificação, a limpeza desse esgoto? Então qual é a ideia? Né? Porque ele pode ser utilizado e deve ser utilizado, porque o bambu ele demanda um manejo. Né? Como ele agradece muito a irrigação e a alimentação, numa condição de fertirrigação, que seria água com nutrientes, que é o esgoto, ele vai crescer muito, vai produzir muita biomassa, então eu preciso fazer o manejo. Eu posso utilizar para todos esses usos. Para consumo alimentício? Para consumo. Mas como, por exemplo, o boi toma aquela água do esgoto, pode prejudicar a nossa alimentação. Por exemplo, a gente que come aquele alimento pode prejudicar a gente porque ele está contaminado. E esse bambu, ele não pode vir contaminado? Então, veja que assim, é vegetal, né? Então, para o vegetal, esse hormônio ele não vai ter problema, certo? Nós poderíamos ter problema, por exemplo, com a questão microbiológica. Mas aí eu posso fazer uma aplicação subterrânea, ou seja, eu enterro tubos na área de tal forma que não existe contato direto do esgoto com o broto. Então a raiz vai lá e absorve. Então não tem problema nenhum eu consumir aquele broto. Entendi. Eu posso consumir sem problema nenhum. Mas mesmo se não for para o consumo, pode utilizar para outros fins, né? A gente ainda tem um certo preconceito com relação a isso. Né? Nós somos fecofóbicos, né? Mas assim, se a gente pensar no esgoto de vaca, a gente está acostumado a usar, ninguém reclama. Né? Mas quando fala é o esterco, né? Quando fala das pessoas, a gente tem uma aversão. Mas isso é cultural. Em outros países isso é mais tranquilo, eles não têm muita essa preocupação. Se o bambu absorve toda a água e transpira, o que vai sobrar do esgoto? Nada. Se não sobra nada, a eficiência é de 100%. Então isso que a gente quer. A proposta é levar as eficiências a 100%. Daí eu não preciso me preocupar com qualidade do efluente. Porque mesmo que a eficiência seja de 99%, que não é, em Goiânia aqui, por exemplo, é 50% por enquanto, né? Então assim, o que não é removido vai para o córrego, vai para o rio, vai para o lago e a gente vai beber. Agora, se eu jogo no bambu, some. Resolveu o problema. Agora imagina a Saneago fazendo isso em todas as ETs de Goiás. Resolve esse problema de contaminação por esgoto. E o custo reduz, né? Sim, não, mas aí tem outra questão. É quando você fala, o que eu vou fazer com o bambu? Todos aqueles 4.000 usos eu posso fazer. Então você pega uma comunidade ali, por exemplo, em Teresópolis, a gente cria uma associação, tá? É questão social, a gente fala bambu social, cria uma associação, eles podem ser responsáveis pela manutenção, que é a limpeza, o corte, tá? E a gente ensina eles agora a fazer artesanato, móveis, construção, bruta, etc. Carvão. E eles vão vender aonde? Ali na beira da estrada. Já tem um shopping ali. Então agora a gente vai gerar renda. E as variadas formas de beneficiamento do bambu têm despertado o interesse de pequenos produtores rurais e empresas, como no caso do seu Paulo Roberto, que resolveu investir no cultivo de bambu há mais ou menos 8 anos, que está sempre em busca de mais conhecimento sobre o cultivo. Eu comprei a propriedade especificamente para o cultivo do bambu. Para o cultivo do bambu. Uma vez que eu tomei conhecimento, comecei a estudar a cultura, então eu já comprei, já planejado para o cultivo do bambu no estado de Goiás. O senhor já trabalhava nessa área, nesse segmento? Não, a gente começou um grupo de estudo, nasceu em 2010, da Rede Bambu Goiás, dentro da Universidade Federal, com alguns pesquisadores, entre os quais eu faço parte, e eu acabei vendo ali uma possibilidade muito grande do agronegócio. Mas o senhor sempre foi produtor? Não. Não? Não. Resolveu investir, como se diz, fazenda, desbravar no broto de bambu? Para bambu. Para bambu. Bambu Hoje, quantos alqueires o senhor tem que produz broto de bambu? Não, ele tem 3 hectares hoje produzindo asper, que é o bambu gigante para broto, e tem mais ou menos meio hectares para bambu maciço, que é o bambu para carvão. Para carvão. Para carvão e também para construções gerais na fazenda. O bambu, como muitas culturas, ele sempre tem um excedente. Então o objetivo, sem dúvida, é alimentar as caldeiras. Mas o excedente, com certeza, vai dar para comercializar. Até porque a gente manda para a caldeira aquele torto, fino, fora de padrão.
E a ideia é, com certeza, jogar no mercado o bambu. No Brasil, a produção de bambu ainda é uma atividade muito recente e pouco explorada por produtores. Se você fizer uma revisão China, o mundo todo consome bambu há muito tempo. E toda a América do Sul, exceto o Brasil. Interessante que nós temos já catalogados 350 espécies de bambu e não investimos em pesquisa e conhecimento do bambu. Então a cultura do bambu para o Brasil realmente é recente e para o estado de Goiás também, segue essa linha. E na cultura do bambu, o broto tem um pouco de tradição no Rio Grande do Sul, o resto do país não tem. E que os produtores estão desenvolvendo o cultivo, são em média quantas espécies? Aproximadamente umas 15, 20 espécies de interesse comercial. De interesse comercial, que tem se destacado. Hoje o senhor produz o broto de bambu gigante e o outro que é? O Dendrocalamus stritus, que é o bambu maciço, conhecido como bambu de ferro e aço. Ele explica como é o manejo na propriedade dele. O manejo do bambuzal não é complexo, é um manejo extremamente simples. Uma das coisas que quem for trabalhar ou plantar o bambu tem que levar em consideração é que o bambu é inimigo da braquiária e a braquiária é inimigo do bambu. Onde tem braquiária, bambu não cresce, e onde tem bambu, braquiária não cresce. Então nós fazemos roçagem, então tem que entrar com máquina e roçar, e também o coroamento. Entendi. Na hora de fazer o plantio, qual que é o cuidado que tem que ter? Espaçamento, tem que prestar, vai depender muito do objetivo do plantio. O espaçamento é uma das principais coisas que vai ter que tomar cuidado, porque é muito complexo remover uma muda de lugar. Inicialmente é uma muda pequena que depois se transforma numa torceira gigante. E remover essa torceira realmente é muito trabalhoso. Então nós devemos planejar muito bem o espaçamento para não errar nessa fase. Em cada cova tem que... Como que é o plantio? Essa cova tem que ter uma profundidade X, um espaçamento, tem que ter uma circunferência. Exato, corretamente. Uma adubação balanceada. Normalmente a gente faz análise da terra. E o espaçamento para bambu gigante é um espaçamento muito longo, tipo 9 metros entre linhas, 6, 7, 8 metros entre fileiras. Então tudo isso tem que haver um certo planejamento cuidadoso. Outra coisa, Vanessa, que a gente tem que tomar cuidado é não usar apenas uma espécie, porque muitas das vezes o bambu pode acontecer que ele entra no processo de floração. E uma vez florado ele morre, assim como morre o milho, assim como morre o arroz, eles produzem apenas uma vez. É uma vez no ano que produz o bambu? O broto do bambu ele vai brotar ali próximo de novembro, dezembro, dependendo da época, até fevereiro, estourando início de março. Aí essa vara vai crescer e o resto do ano ela vai formar braô, vai formar os galhos e está se desenvolvendo. E só vai brotar novamente no ano que vem. Então, respondendo a sua pergunta, para broto, uma vez por ano, nesse pequeno intervalo de 3 a 4 Uma meses. vez por ano. E depois que deu esse broto, ele... Só o ano que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem, nossa. Então tem que fazer a produção do ano todo de broto de bambu. Exatamente. Você vai ter que colher e trabalhar, tem que haver um planejamento muito minucioso para você não perder. Porque cada moita de bambu dessa, ela dá no mínimo 5 brotos. Em algumas espécies, em alguns ambientes, pode chegar a 30, 35 brotos por moita. É uma quantidade muito grande. Outro detalhe interessante é em relação ao controle de pragas e doenças. O bambu ainda não tem nenhuma doença que ataca grave. Por exemplo, se você for trabalhar com eucalipto, o grande problema do eucalipto ainda é a formiga cortadeira. Então é complexo demais trabalhar com isso. Já a formiga já não é atraída pelo bambu. Então nós não temos que fazer controle de praga, exceto fazer roçagem. Isso sim. Então sempre manter o capim baixo. E o manejo do solo, como que é feito esse manejo? É uma adubação anual, dependendo da espécie do tipo que você vai trabalhar, ou orgânica ou química, apenas uma adubação anual. Para o produtor hoje, qual que é a maior dificuldade para o produtor? Uma das dificuldades, sem dúvida alguma, seria a obtenção de mudas com qualidade. Ainda é um gargalo a produção de muda com quantidade. As mudas que o senhor consegue vem de onde? Eu comprei algumas mudas em Goiânia, de um produtor de Caldas Novas e também em Senador Canedo. Então eu tive de ir comprando parcelado, porque eu não consegui encontrar as mudas de uma vez só. São 3 anos plantando. E o custo para poder implantar, no caso de uma produção de bambu, como que é o custo? Olha, o custo é relativamente alto, porque a muda é caro, o transporte é caro. E uma coisa que a gente recomenda é não plantar uma muda muito baixinha, de 40, 50 centímetros. Eu recomendo que se plante o bambu já com uma altura no mínimo 1,5 metro, 2 metros. Então uma muda de bambu é já seria interessante grandona. você plantar grande.
Porque como a gente roça muito, uma muda pequenininha, ela acaba se camuflando com a braquiária, com o capim. Aí você acaba perdendo muita muda no trabalho de roçagem. Então nós já plantamos alta, de maneira que se destaque. Mesmo assim a gente perde, a gente roça tudo. E na hora de colher, como é que é? A hora de colher é relativamente tranquilo, mas há algum tempo atrás era mais complexo. É pesado, né? É pesado e o broto de bambu tem muito espinho. Ah, Então toda aquela coberturazinha, ela é penugem, é como se fosse uma cana de açúcar. E aquilo acaba irritando tanto a pele como a manga. tem que ter um certo cuidado. Tem que então, ter, é interessante ter uma manga longa, é interessante uma luva. Um ou outro broto dá para colher sem, mas na escala você tem que ter Tem que ter os Tem que defeitos, ter. né? Para começar a colher um broto, ele tem que estar com mais ou menos Aproximadamente 80, 90 centímetros é um tamanho bom para essa espécie, para o o ideal. asper. No caso, o asper é o bambu gigante. É o bambu gigante. Vamos falar mais como se diz, mais a grosso modo, né? Vamos falar um pouco mais. Bambu gigante. Bambu gigante. E o outro que é o Strix. distrito. Distritos é o bambu direcionado para construção civil, para móveis, para segurar construções. Ele é maciço. Fazer ele não carvão. tem oco. Carvão também. Entendi. Inclusive carvão ativado para filtros de piscina, presidente. Nossa, né? É muita coisa. O bambu ele pode ser utilizado em várias, como se diz, em vários segmentos. Da alimentação até, como se diz, a casa. A gente pode fazer uma casa toda de bambu, todos os móveis de bambu e ainda comer o bambu na mesa. Menino, é coisa demais, É né? muita coisa. Na hora de colher é outra situação que tem que ter bastante cuidado. Esse broto não pode ser cortado com motosserra, porque a corrente do motosserra tem óleo de lubrificação. E isso vai interferir no sabor do bambu. O que nós fazíamos? A gente colocava um facão aqui, muitas das vezes cortava, só que muitas das vezes você quer cortar e as plantas não deixam bater o facão. Então a gente colocava um facão e batia com o martelo até cortar. Isso tornava o serviço bastante lento, muito lento. Lento e perde produtividade? Exatamente, demorava demais e muitas das vezes a gente não cortava lá embaixo onde você quer cortar, porque não tinha como fazer o golpe, fazer o impacto. Perdi uma parte do broto. É uma ferramenta extremamente simples de fazer. Aqui tem um enxadão em que foi soldado uma barra e uma estrutura para receber o impacto e também aumentar o peso, e dois canos com a espessura bastante próxima uma da outra. Ele trabalha com impacto, à medida que a alavanca de cima baixa, ela frente entra. Antigamente vocês demoravam em média quanto tempo para cortar um broto? Olha, eu já cheguei a sair para cortar 7, 8 brotos e gastar uma hora e pouco. Hoje? Hoje a gente gasta próximo de 80 segundos, talvez. Rapidinho. Vamos lá. Aqui eu vou escolher a altura mais ou menos. Daqui para baixo está muito duro, muito lignificado e já está até formando raiz, bem parecido com o que vocês estão vendo aqui. Ó. Então eu vou cortar. Para bem fazer o aqui. corte tem uma distância, como se diz, Tem. do solo certo. Tem sim, porque se eu descascar aqui, ó, já tem as raízes formadas. Então daqui para baixo é muito duro. Você vai levar para a cozinha e depois vai ter que cortar com esse lixo. E acaba sendo pesado e não tem condição de você comer. Muito duro. E aonde você faz o corte, nasce outro broto ou não? Sim. Aqui embaixo tem um sistema de caule subterrâneo que nós chamamos botanicamente de rizoma. Então, nos nós do rizoma saem os brotos. Uma vez que eu tiro esse, outro nó é ativado, formando outro broto e assim sucessivamente no período de produção da planta. Que vai ali de novembro até fevereiro, março, variando um pouco na planta. Entendi. Então sempre sai até 5, 6 brotos no mesmo rizoma que está aqui por baixo. Entendi. Mas aí em cima desse aí não nasce, nasce ao lado. Não, em cima e nem mais nesse nó, é outro ao lado. Do lado. Exatamente. Ok, então mostra pra gente como é que é esse corte aí. Então vamos fazer um corte. Vou fazer um corte aproximadamente aqui. Muito bom. É rápido! Quantos segundos pode? 8 segundos pra cortar. E antes era... Nossa, a eternidade. E era extremamente difícil, muito, porque você vinha, às vezes você ia batendo, o facão ficava preso, aí você ficava tirando aquilo, batendo de novo. E o broto aproveita todo, ele todo. Não, infelizmente não. A gente vai aproveitar 1/3 do broto. 2/3 aqui vão ser destinados a, no meu caso, a alimentação bovina. A
alimentação bovina. Existe a possibilidade também dessa uma parte endurecida, a gente fazer uma farinha de bambu. Então tem uma equipe na universidade já trabalhando nesse projeto de farinha de bambu. É o gado que agradece, Eles né? Um gado saudável, forte, Eles vêm de longe, vêm correndo. nutrido. Depois de colhido, a limpeza do broto é feita aqui mesmo e tem que ter um certo cuidado. Mas para isso o produtor criou uma faca específica. Agora vamos descascar, retirar na verdade essas folhas caulinares que envolvem o broto do bambu. A função dessas folhas é proteger o futuro caule. Só que nessa circunstância vamos abrir e retirar todas. Vemos? Esse caule aí, ele tem, como se diz, espinhos? Tem. Toda essa estrutura marronzinha que nós vemos, na verdade, são como se fosse espinho. O pessoal chama de jossal da cana, é muito semelhante. Agora a ideia é abrir e expor o broto para a parte interna dele. Essa é a parte que vai para a panela. Aqui eu ainda tiro um pouco mais. Aqui eu tiro na hora de colocar lá dentro, eu acabo quebrando um pouco mais. Eu posso tirar aqui. Só folhas. Mas aqui eu vou deixar para fazer na indústria, porque todo dia tem que fazer uma limpeza, uma faxina. Vai chegar aqui na área de processamento de alimentos da Universidade Federal de Goiás. A gente vai ver como é que é processado, como é que é feito a conserva do broto de bambu. Quem vai ensinar pra gente essa receita é a professora Rosângela. O broto que foi colhido lá no bambuzal, é aqui que será feito o processamento dele. Mas antes é importante limpá-lo. E quem vai fazer esse serviço é o próprio Paulo. Nós vamos descobrir onde as partes são moles, macias e aproveitar. As partes duras serão todas rejeitadas. Exatamente. Então eu vou fazer uma retirada dessas camadas com a faca e depois picar. Mas essa parte dura pode ser aproveitada para fazer a farinha, né? Sim, farinha, tem a possibilidade também de se produzir um vinagre a partir disso aqui. Tem pesquisa já fazendo a cerveja com amido do bambu. Então as possibilidades são muitas. Agora é detectar as partes que estão mais macias para serem consumidas. Que tudo é comestível. É comestível. Agora, essa parte do biquinho também, eu deixei algumas folhas a mais. Aí a gente vai tirar essas folhas para não cozinhar a folha, apenas o broto. Entendi. Feito isso, às vezes as pessoas até quebram na mão. Simplesmente tirou isso aqui. Parece uma cabeça. Exato. E já dá para perceber aqui, ali, ó, exatamente, a região meristemática. Bem na pontinha. É essa parte aqui que é consumida ou essa daqui também Tudo isso aqui vai ser consumido desde que esteja macio. Então a gente vai fazer alguns cortes enquanto estiver macio. Ó, aqui já endureceu. Aqui já não quer mais cortar. Então eu vou cortar daqui para baixo e vamos processar. Entendi. Essa parte agora quem vai fazer pra gente é a professora Rosângela. Rosângela, e ele tem que ser processado com até 24 horas pós-colheita, senão ele vai perder. Pós-colheita, 24 horas. Assim que limpou, é 24 horas para... 24 horas assim que coletou do campo. Agora vem cá, professora. É você que vai estar mostrando pra gente como que é feito esse broto. Então, inicialmente nós vamos fazer o corte desse broto. O corte fica a gosto de quem vai preparar, desde que seja um corte bem uniforme. Isso significa o quê? Os pedaços têm que ser mais ou menos da mesma espessura, mais ou menos do mesmo tamanho. Porque ele tem que sofrer um cozimento para eliminar, né, o princípio amargo do broto. E a uniformidade é fundamental para a gente manter, né, a característica dele homogênea. Então, um broto de bambu, eu não posso colher ele lá, como se diz, vou lá no bambuzal, colho o broto, já faço ele como ou como se diz, ou fazer salada, igual faz de gueroba, eu não posso fazer isso. Não, ele tem que passar por fervura, porque o broto tem, né, certas substâncias que podem ser transformadas em ácido cianídrico, né, e seria tóxico para a gente consumir dessa forma. Então, in natura não pode ser consumido. Não pode ser consumido, assim como certas coisas também não podem, né? Nem feijão puro é recomendado comer, tem fatores nutricionais. Então, não é que ele seja perigoso, simplesmente fazer a fervura para eliminar certos
Paula que vai fazer o corte, né? Porque a professora tá com o dedinho cortado e ela não pode. Deixei com alimentos. Exatamente. O Paulo vai fazer o corte aqui do broto. Mostra pra gente, Paulo, como que é feito esse corte. Tem que desprezar essa parte que tá mais dura, né? Essa parte da base normalmente ela é muito dura, fica muito difícil de consumir. Então a gente vem cortando até chegar na parte dura. Entendi. Você gostaria que cortasse de cima para baixo ou vai para cima? Vamos cortar assim, de comprido, partir de um quarto, né? Dá para fazer um corte aqui. Dá pra só ver de dentro os movimentos da bem bonitinho. Cada uma dessas tudo é um nó, cada intervalo desse seria um intervalo entre nós. Então aqui eu consigo contar e ter mais ou menos uma ideia de que altura que a planta ficaria quando ela for. E aqui ficaria em quê? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 nós. 15 nós. Aí eu pegaria o comprimento do entrenó da espécie e calcularia A altura que ela poderia chegar. provavelmente que ela chegar. Então eu posso cortar tanto de um lado como do outro. Fazer esse corte. Aqui você já dá pra sentir onde tá mais duro, né? Dele. Essa parte de cá realmente vai estar um pouco dura. Ah, tá. A gente vai determinar agora. Ah, tá. Aí, na sequência, Vamos né, mostrar aqui, olha aqui. a gente vai tirar esses. Broto cortado e eu até dei uma mãozinha na produção. Já está pronto para ir para a água fervente. E esse processo passa por 3 trocas de água com 10 minutos de fervura cada. Agora é só refogar. Só refogar a gosto, os temperos que você gostar. O tempero é Pimenta? como se... Você gosta de pimenta? Eu gosto. pôr Eu pimenta. gosto de pimenta. Adoro pimenta. Aí fica a critério, né? A critério. Aqui você vai utilizar cebola, alho. Sugestão, né? Alho, cebolas, tempero verde, Dá pra pimenta, usar com frango, frango, carne, de porco. fazendo um arroz. Dá, fazendo arroz. Dá pra fazer uma Recheio- infinidade de recheio pratos. tortos. Nossa, que né? delícia, Fazer um hein? monte de coisa. Então vamos lá, agora é com você, vai lá. Para o broto refogado será necessário um broto, 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola, 4 dentes de alho, salsa e cebolinha a gosto. Aproximadamente 3 colheres, 4 colheres de sopa de óleo. Né? Vai dar uma douradinha no alho. Vamos adicionar a cebola. A pimenta. Salsinha e cebolinha bem picadinho. O broto de bambu. E sal a gosto. Agora tá pronto, né? Vou levar para a Vanessa experimentar e me dizer o que ela acha desse broto de bambu refogado. E Vanessa, o broto que você preparou para você experimentar. Olha só, gente, é a recompensa de hoje, né? Trabalho duro, né? Tô merecendo, gente. Hoje o trabalho foi, ó, duro. Então, vamos experimentar o cheiro. Uma delícia, gente. Muito bom. Vamos ver aqui. A hora que eu tava cortando, eu senti que o broto tava bem macinho. Uma delícia. Bom, tá bem bom de pimenta? No ponto, eu gosto. Eu gosto da pimentinha. Dá pra fazer vários pratos, né? Pode fazer o que você quiser, usar o tempero que você quiser. Você Tanto acha- pratos doces quanto salgados. Isso, você pode inventar, brincar com ele e fazer um doce. Tivemos- Porque na verdade, né, quando o broto é cozido, ele fica sem sabor nenhum. Você dá o sabor que você quer, né? E a grande inovação é essa, você usar coisas que tradicionalmente eram usadas às vezes como prato salgado com coisas doces. Ou coisas doces usadas com coisas de sal, né? Então, Uma delícia. Gente, super recomendo. Tem que lembrar que não pode colher e comer já, fazer lá em natura, não. Tem que passar por esse processo que a Rosângela ensinou pra gente.
E no Papo Reto com um profissional em destaque, o tema de hoje é branding no agro, a importância da gestão da marca. E quem vai dar mais detalhes sobre esse assunto é a Cíntia Fortes. Eu vou ler aqui o currículo dela, que é um pouco extenso, gente, é até difícil de falar, mas eu vou ver aqui. Olha só, consultora de gestão, em gestão estratégica de marketing para empresas do segmento do agro e para propriedades rurais, médica veterinária, doutoranda em ciência animal, MBA em gestão estratégica de marketing, pós em comunicação e marketing digital. E por aí vai, gente. Pensa num currículo recheado. É esse. Seja bem-vinda, Cíntia, ao nosso Cantinho da Roça aqui na cidade, a Urbana Caipira. É muito bom ter você aqui com a gente e trazer sempre esclarecimentos, né? Tirar as dúvidas, né? Com assuntos tão pertinentes. Eu que agradeço, Vanessa, o convite para estar aqui novamente com você, com seu público que é fiel. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente que se sente honrado aqui com você, viu? E vamos lá. Falar de branding é uma palavra difícil de falar, difícil de entender. Muitos aí do mundo agro não têm muito conhecimento sobre isso. O que é branding? Me explica um pouquinho, o que é isso? Branding, eu costumo usar dois conceitos que são bem pertinentes, dentre os vários que existem. Antes de falar dos conceitos, eu vou explicar o que é o branding no sentido de significado, que brand é marca em inglês, vem do americano, né, o brand. E o ing, que é esse sufixo que juntando dá o branding, que torna um verbo, ou seja, que está sempre em movimento, que está sempre em ação. Agora, dentre os conceitos que eu gosto muito de trazer, um é o que mostra que a marca é mais do que um logo, mais do que um símbolo. A marca é um ponto de vista que você traz de um produto. Quem fala sobre isso muito, que eu não posso deixar de falar o nome, porque é um dos mais conceituados em branding, que é o Kapferer, ele diz que marca é um ponto de vista de uma categoria de produtos. Se a gente for olhar pela American Marketing Association, ela coloca branding como um símbolo, como um logo. Entendi. Que vai te identificar frente ao mercado. Entendi. Mas, completando só, existe um conceito maior que eu acho que engloba tudo isso, que é a questão de ser tanto gerencial quanto social. Isso é importante da gente trazer, que é o ponto de vista da marca sobre a ótica gerencial e social. É bem abrangente, né? É um tema muito abrangente, envolve muita coisa para poder chegar no tal do branding. Mas me explica, qual que é a diferença entre branding e marketing? Tem diferença? Porque muita gente confunde, né? Sim, sim. Então, eu vou voltar num conceito, usando a ótica social e gerencial novamente. Tanto marketing quanto branding são trabalhados nessa ótica de gestão e no mercado. A diferença é que o marketing, o foco é mais comercial, ele envolve os desejos e as necessidades, mas com foco comercial. E o branding, ele trabalha também o foco gerencial e social, mas olhando a expressão da marca no mercado, o significado, os atributos. Entendi. Tem uma, como se diz, uma base, mas é como se fosse uma base da marca, né? O brand, é isso? A gente costuma dizer que é a parte intangível da economia. Quando surgiu lá naquela época da Revolução Industrial, em que é como se fosse o oposto da Revolução Industrial, vamos dizer, né? Na verdade, vem trazer a economia para algo que é intangível, porque interfere nos negócios, interfere na percepção das pessoas, mas é algo muito ligado à percepção, a sentimento. E hoje isso está muito em alta, né? Eu posso falar que está muito em alta isso hoje. Hoje as pessoas, por exemplo, elas vão comprar algum produto, chega no supermercado e fala, eu vou comprar, um exemplo, esse leite, porque esse leite veio de uma vaca que é cuidada tal, e aí isso faz parte do brand que tem toda
um propósito, toda uma história dessa marca até chegar, como se diz, nas gôndolas do supermercado. Tem a parte da gestão de marca que precisa se pensar, né? Envolve a parte do comercial, mas olhando para a expressão dessa marca no mercado. Do mercado. E esse conceito, como que o agro tem visto esse conceito? Por que, qual que é a importância desse trabalho para o agro? Esse conceito, ele é muito ainda, não só no agro, né? Mas especificamente no agro, ele é muito incipiente ainda. As pessoas não entendem muito bem o que seja o branding, a importância de se trabalhar no branding e o retorno financeiro de negócios que isso pode trazer. É algo que ainda não é muito, vamos dizer, usando a palavra assim, introjetado nas pessoas que trabalham com marcas dentro do agronegócio. Ainda é um assunto muito... talvez seja pela falta de conhecimento. Sim, né? Sim. Que também não tem tanto, às vezes, talvez... Posso falar interesse? Não tem tanto interesse? Talvez não seja essa palavra, né? Mas é conhecimento mesmo, né? É a confusão entre o marketing e o branding, né? Que trabalham juntos. O branding está no marketing, ele é o braço direito do marketing. Mas ele tem um outro foco de visão. E como trabalhar esse branding no agro? Como que pode ser trabalhado isso? Por exemplo, às vezes em uma empresa do agro, ou às vezes até mesmo em uma propriedade rural, como trabalhar isso? Tem algumas premissas que a gente tem que pensar logo no início, antes de falar assim, o como. Por exemplo, a marca é uma ferramenta poderosa de negócio. Por quê? Porque ela traz consciência, ela traz associação e vamos dizer que ela traz também a fidelização. Vou explicar o que é isso. A consciência de marca, por exemplo, quando você se apaixona por uma marca, você provavelmente vai lembrar dela quando você quer comprar alguma coisa. Com certeza. Se você pensar assim, eu gosto do queijo tal, né? Aí você vai lembrar do queijo. Então, essa é uma consciência da marca. A associação da marca é você associar aquilo a algo que te traz um prazer, uma relevância. Então, é uma ferramenta poderosa por isso. E aí, com isso, você vai fidelizando, né? Isso tem a ver com o propósito? O propósito está dentro disso. Mas também existe a questão de que o produtor rural ou as empresas podem pensar que, além dela ser uma ferramenta poderosa para aquele trabalho lá dentro, ela pode trazer um retorno financeiro a um menor tempo. Entendi. A um tempo mais curto, vamos dizer assim. Não que não tenha que pensar a longo prazo, porque branding é algo muito longo, mas quando você se preocupa com a sua marca, com a marca do que você faz dentro da fazenda, ou na sua empresa, ou dos seus produtos, né? Você tem uma vantagem competitiva no mercado. Com certeza. E outra palavra é o propósito, igual eu falei agora. O que ele representa e por que as empresas ou fazendas deveriam pensar nisso? O propósito é a alma do negócio. O propósito é o DNA, é de dentro para fora. A gente fala que é o porquê. Tem um livro muito interessante de Simon Sinek que chama Comece pelo Porquê. E aí a gente vê muito bem a importância da alma nas coisas. A gente diz que o propósito é o fio condutor que alinha a marca, o negócio e a comunicação interna da empresa. Tem uma grande referência em branding no Brasil, que é o do grupo Troiano, Jaime Troiano, que ele fala uma coisa fantástica. Ele diz que a marca não tem tapume, ou seja, você não consegue, só por ter uma marca, esconder os problemas que existem dentro da sua fazenda ou dentro da sua empresa. Tudo que você faz aqui dentro da empresa ou dentro da fazenda reflete fora na percepção das pessoas a respeito da sua marca. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Funcionar. Por isso que uma propriedade que pensa na marca, ela tem melhores funcionários, funcionários engajados, ela tem uma visão melhor das pessoas no mercado. É um assunto
que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, levar mais conhecimento para abrir, porque, por exemplo, quando a gente fala em brand, a gente pensa assim, numa grande empresa, numa grande indústria, agroindústria, ou numa grande propriedade rural, mas o produtor da agricultura familiar também pode fazer isso para a propriedade dele, para a empresa rural que ele tem, que às vezes ele fala assim, minha empresa é muito pequenininha, não dá para mim fazer esse negócio, esse nome é muito estranho, não sei nem o que é isso, né? Mas ele também pode fazer o branding da empresa dele e garantir mais valor, né? A gente pode falar valor agregado para a propriedade, para a empresa rural dele, para o empreendimento rural dele. O branding, ele engaja as pessoas. O comece pelo porquê é você pensar, por que eu faço, o que eu quero com essa marca. Então é assim, o porquê, o como eu farei e o que fazer. Isso é começar de dentro para fora da empresa. Um grande problema que a gente tem nas empresas de qualquer área, né, é que as pessoas geralmente começam de fora para dentro. É pensando o que fazer, como e nem pensando por quê. Mas o que engaja o mercado é o porquê. Então a marca tem que passar esse porquê. Até porque, né, quando a gente pensa em fazer alguma coisa, se você pensa no porquê, você vai ter mais força para dar continuidade. Porque no meio do percurso, pode ser que às vezes acontece alguma coisa e o porquê o seu porquê você está ali não é tão relevante, você vai largar, às vezes, a sua marca, o seu projeto, que às vezes é relevante, que é bom, mas você vai largar no meio do caminho porque você não buscou a essência dele, né? E o seu cliente percebe isso. E a gente vê no mercado marcas consagradas não pensando no porquê. E aí elas ficam completamente desalinhadas, né, desse fio condutor. E aí a gente vê um monte de marcas, a gente vê muito no agro, né, tendo que pedir desculpas por ações de comunicação que fazem, porque não pensaram na estratégia primeiro antes da tática. E às vezes também não tem o conhecimento, né? Às vezes até o conhecimento do mercado, né? Falta muito disso também. Não conhece o público-alvo, não sabe a quem está falando, né? O tom de voz que deveria usar. Não pensa que a sua marca é uma ferramenta poderosa para dar um retorno de percepção no mercado. E sobre a questão da gestão da marca, o que mais a gente pode falar? O que tem mais que a gente pode falar sobre essa gestão da marca? O que falta para a gente poder falar hoje? A gestão da marca, ela é enorme, né? Assim, ela é algo muito estruturada, porque exige um planejamento, né? Com estratégias, com objetivos, com bastante pesquisa. A gente tem que fazer pesquisa de tendências, pesquisas de mercado, pesquisas de público-alvo, porque a gente precisa entender quanto aquela marca nossa tem... está enraizada, né? Desculpa, na percepção das pessoas. Mas a marca, ela envolve também a parte de identidade visual, que inclui desenho, né, do símbolo que vai representar a marca, inclui material de papelaria, que vai te representar, que você vai criar uma percepção através daquilo. Inclui as suas embalagens dos seus produtos, do agro. Né? Se você, por exemplo, tem uma plantação, né, de hortifruti, hortifruti, alface, e você quer vender no mercado, você tem que pensar, então, na sua embalagem, porque as pessoas vão criar uma imagem a seu respeito daquilo que você está passando, né? O nome da sua empresa tem que passar uma imagem a seu respeito. A marca, Vanessa, ela tem uma personalidade própria. A gente fala que ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem vida. Uma das perguntas que a gente faz na consultoria, inclusive, é: se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? E aí a pessoa descreve para a gente como ela seria e você vê a personalidade dessa marca. E muitas vezes... Está desconexa. Totalmente desconectada do que ela passa no mercado. E aí soa como... não verdadeira, vamos dizer assim, aquela imagem.
cai em descredibilidade. Exatamente. Gente, o assunto é amplo, é muita informação, não dá só para como se diz, uma tarde ou uma noite de gravação, gente, não dá, tem que ser mais, a gente pode falar mais sobre esse assunto. E para finalizar, Cíntia, deixa uma dica para o pequeno, médio, grande produtor ou empresas do segmento agro que pensam em investir ou que não sabiam, mas que é importante ter essa percepção do branding no agro. Deixa aí a dica para o nosso telespectador. A minha dica é: invistam o tempo de vocês em pensar no valor agregado da sua marca. O nome da sua fazenda é uma marca. O produto que você produz leva o nome da sua propriedade, que leva o nome que você escolheu para aquele produto, que vai gerar uma percepção, valor agregado no mercado, que vai diferenciar você dos seus concorrentes. Então, vale a pena investir em branding junto com marketing, porque se pensa muito em vendas, é a parte do marketing. Só que precisamos pensar antes também, de se focar só na formação dessa marca, porque é a percepção que você quer trazer. Exatamente. Cíntia, muito obrigada pela participação, é sempre uma honra ter você aqui junto com a gente no Urbana Caipira. As portas do Urbana Caipira estão abertas aqui para você, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, para mim é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada, Vanessa. Fiquei muito feliz de poder estar aqui com você hoje, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, ficou aí a dica da Cíntia Fortes, especialista em marketing e comunicação para o agro. E é um assunto muito pertinente, gente, vale a pena. E se você tiver outra sugestão de assunto aqui para o Urbana Caipira que você quer ver aqui, manda aí a sua sugestão pelo nosso canal do YouTube, deixa a sua mensagem aí com a sugestão de pauta, assunto que você quer ver tanto no canal do YouTube quanto no nosso Instagram, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, e também Facebook. Segue a gente lá e se inscreva no nosso canal também. A gente vai ficando por aqui e tem o próximo assunto que também é pontinha de orelha. E a receita com o meu chefe artista é bem tradicional, porém a calda é de uma fruta da estação que não é o convencional dessa receita. Eu estou falando do manjar de coco, mas essa frutinha é bem especial. Está em plena safra, viu? Veja só. E o meu chefe artista de hoje é aqui de casa. Eu vou ensinar a vocês uma receita cheia de sabor, cultura e, além de ser muito tradicional, era feita por nossos avós, mas de acordo com a história, essa receita é bem mais antiga do que a gente imagina. Ela era servida para os reis e rainhas na época do Império e era feita com ingredientes bem diferentes do que é hoje. E eu estou falando do manjar, que com o passar do tempo foi sofrendo adaptações, de acordo com cada região e cultura. E o de hoje é bem simples. Veja só os ingredientes: 600 ml de leite, 200 ml de leite de coco, 200 ml de creme de leite, 395 gramas de leite condensado, 1,5 xícaras de amido de milho, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de essência de baunilha. E geleia, no caso de amora, a gosto para finalizar o manjar. Então vamos lá, anotar os ingredientes, viu aí que é muito simples, né? E o primeiro passo é colocar os ingredientes. Eu vou bater no liquidificador. Se você não tiver liquidificador, pode dissolver o amido de milho com o leite para colocar para ir ao fogo. Mas primeiramente eu vou usar um liquidificador. Vou colocar aqui. Aqui tem 600 ml de leite. Vou colocar 600 ml de leite. Esse leite aqui é um leite da fazenda, literalmente. Aqui 200 ml de leite de coco, 200 ml ou uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado também. Essa daqui é de 395 gramas.
faziam antes, colocar frango, pensou? E agora, aqui é 1,5 xícaras de amido de milho, ou então 360 gramas. Aí eu coloco, tá? E agora vamos bater. Bate um pouquinho, eu vou colocar o restante. Batei. A gente bate por uns 5 minutinhos, no máximo, 3, 5 minutinhos. Agora eu vou colocar o coco ralado. Dá uma espiradinha. Ralado. Bom, você pode colocar um pouco fresco também. Bateu. Agora, por último, coloco aqui 1 colher de essência de baunilha. Se você não quiser colocar, não precisa. Eu vou colocar 1 colher de essência de baunilha. Eu gosto desse sabor da baunilha. 1 colher. A gente bate mais um pouquinho. Bom, a nossa mistura está pronta. Agora é só a gente levar, colocar na panela e vamos levar ao fogo para poder fazer como a gente fala, fazer um mingau, né? Engrossar isso daqui. Vou mostrar para vocês. Gente, fica líquido. Mistura do mingau pronta, agora é colocar para cozinhar em fogo baixo. O importante é não parar de mexer o mingau. E está no ponto, a consistência do mingau é mais grossinha, mas se você quiser, pode deixar mais mole. Aqui vamos fazer ele mais firme. Já desgrudou do fundo. Está tudo pronto. Bom, o nosso mingau aqui do manjar já está pronto. Agora é só colocar na forma e eu vou untar com o óleo. É pouquinho, só um pouquinho pra gente poder untar. Aí, ó, não é muita coisa. E aí você vai espalhando. Você pode usar um guardanapo, alguma coisa assim. Eu coloquei a mão mesmo. Tô com muita pressa para ficar logo pronto esse manjar. Então vamos lá. Aí passo nele todo, para não grudar, para ficar mais fácil de sair. E é só um pouquinho mesmo, só para não grudar. Não vai ficar gosto de forma alguma. E aí, aqui o mingau ele fica bem mais grossinho, mais durinho. Ele não fica aquele mingau mole. A gente vai colocando na forma e vai acomodando. Aí vai acomodando. A gente pensa, olhando assim, a gente pensa que não vai dar muito certo, não. Mas dá, viu? Eu não sei vocês, mas a hora que termina, a parte que eu mais gosto é de rapar a panela. Igual quando faz doce. A gente gosta de rapar a panela. Vou dar uma colher para poder tirar aqui. E depois organizar. E agora é só ajeitar aqui na forma. E acertando aqui. Agora é esperar esfriar um pouco. Aí, ó. Esperar esfriar um pouquinho. E colocar na geladeira. E em seguida coloca a geleia. A geleia eu já deixei pronta. Tá aqui. Essa é a nossa geleia de amora que vai ser usada aqui. Eu vou ensinar para vocês em um outro momento essa geleia de amora, mas vocês podem colocar o que vocês acharem melhor. O doce, a geleia, a calda que vocês acharem melhor. Então vamos lá, vamos colocar na geladeira e deixar resfriar. Depois de 1 hora na geladeira, é desenformar o manjar. Bom, gente, o manjar já ficou pronto. Já tá aqui, agora vamos desenformar, vamos ver como é que ficou. Essa é a hora mais temida. Vou tentar desgrudar o que tá aqui, ó. Tentar desgrudar aqui.
soltar um pouquinho aqui. Ele ficou assim, eu fiz um manjar mais duro. Eu falei em média 3 a 4 horas. Isso se você quiser deixar na geladeira para fazer no outro dia. Eu acelerei um pouquinho o processo aqui. Demorou, eu coloquei no freezer e depois coloquei na geladeira. Foi em média 1 hora. Foi bem rápido. E também porque eu deixei ele mais durinho, então esfriou rápido. Agora, vou colocar ele aqui. Olha só. Olha só. Bom, aqui tá pronto o manjar. Agora é só colocar a calda. Aqui é uma calda de amora. Eu fiz de amora, você pode fazer a tradicional, que é de ameixa, ou qualquer outra calda que você quiser colocar, dá pra colocar. Eu gosto muito dessas caldas mais cítricas, né? Amora, abacaxi, dá pra poder colocar também. Você pode colocar de morango, de frutas vermelhas, o que você acha melhor. Essa daqui eu fiz essa geleia de amora e vou colocar. Eu coloquei algumas, deixei as amoras inteiras e vamos lá, gente, vamos colocar aqui agora. A geleia de amora, vamos deixar para uma próxima vez. Eu vou ensinar vocês a fazer essa geleia de amora. É bem simples de fazer, não é difícil. Para fazer a geleia é açúcar, a fruta, né? Aproveitei uma fruta agora da estação. Eu deixei a calda também mais grossinha, eu não coloquei aquela calda muito mole. E o manjar tá pronto com a calda de amora. Pode fazer de outras caldas também, né? A de jabuticaba, por exemplo. Eu peguei uma fruta da estação. E tá pronto o nosso manjar. Olha só. Agora é só degustar. E fica muito bom, não fica muito doce. E uma boa pedida também para uma sobremesa de final de ano, que é uma sobremesa muito gostosa. E eu espero que você tenha gostado. Faça essa receita em casa. Se você gostou, compartilha com a gente também a receita que você fizer aí. Mostra o seu jeito de fazer manjar. Envia pra gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube. E a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. E eu vou ficando por aqui. Essa é a receita de manjar dos deuses da vovó. Receita tradicional, de família. Espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. E aí, gostou da receita? Se você gostou, faça e compartilhe com a gente, que nós ficamos muito felizes de poder levar receitas que vocês fazem aí. E se você quiser outra sugestão, compartilhe aqui com a gente também no nosso canal do YouTube. Deixe lá nos comentários o que você quer ver aqui. Vai nas nossas redes sociais também, Urbana Caipira e Vanessa Ferri, tanto no Instagram quanto no Facebook. Segue a gente lá, se inscreva no canal Urbana Caipira e a gente fica muito feliz com a sua participação, viu? Urbana Caipira vai ficando por aqui. Agradeço a cada um que esteve com a gente até aqui, a cada colaborador, aos nossos apoiadores, ao Guilherme da Contabilidade Fênix, o meu muito obrigada. A todos vocês, gente, obrigada. Uma semana abençoada e até a próxima.